A libido feminina. A sexualidade feminina causa mal-estar aos homens. Porque a excitabilidade sexual e o orgasmo, ao invés do que sucede no homem, dificilmente se deixam controlar na mulher. Nas suas pesquisas estão, pois, os homens limitados aos elementos que as mulheres, voluntariamente, lhe fazem chegar às mãos. E como a mulher não está interessada, de modo algum, em resultados cientificamente exatos e pensa sempre, exclusivamente, em vantagens mais diretas, afirmará sempre apenas aquilo que, nesta ou naquela situação especial, lhe parece oportuno. É por essa razão que as muitas investigações sobre as mulheres, como, por exemplo, sobre a sua frigidez, sobre a possibilidade de sentirem prazer durante o ato sexual, se tem ou não tem um orgasmo comparável ao do homem, levam a resultados exatamente opostos. Dá-se como provado que até Master C. Johnson também não conseguiram chegar a resultados concretos quanto ao tipo de mulher média. Assim, o homem oscila permanentemente entre admitir que a mulher não tem qualquer instinto sexual e que é tudo comédia, e o receio de que ela seja muito mais potente do que ele, e que lhe oculte esse fato por compaixão. Para se certificar, faz-lhe constantemente perguntas novas e cada vez mais incisivas na expectativa natural de que as mulheres respondam com consciência, a serviço de um interesse superior. Que esperança ilusória! A verdade estará provavelmente algures no meio. As mulheres não são perdidas por relações sexuais, caso contrário haveria seguramente mais prostituição masculina. Por outro lado também não odeiam o ato sexual, como muitas vezes se afirma. A mulher existe a um nível meramente animal. Ela gosta de comer, beber, dormir e o sexo também lhe agrada, desde que não perca algo de melhor e não tenha que se esforçar excessivamente. Ao contrário do homem, nunca estaria disposta a grandes sacrifícios para arranjar um companheiro para a cama. Quando, porém, já o tem na cama, e quando não tenciona levar a cabo nenhuma grande operação cosmética ou não há na televisão um programa que gostasse muito de ver, de forma alguma se mostra pouco inclinada às relações sexuais, na condição de o homem tomar o papel ativo. Isto porque a lida designação de ativo para o papel do homem e de passivo para o da mulher não pode iludir o fato de que a mulher, também na cama, como em tudo mais na vida, se deixa servir pelo homem. Mesmo quando o ato sexual proporciona prazer ao homem, ele não faz mais, no fim das contas, do que uma espécie de serviço à mulher, no qual o homem é o melhor amante, proporcionando prazer a uma mulher, com mais jeito, mais depressa, e durante mais tempo. Como os homens têm pelo menos a suspeita de que eles é que são, na realidade, aqueles de quem, durante o ato sexual, se abusa, tiveram desde sempre um certo receio da libido feminina. Encontra-se esse receio em muitos ritos de culturas passadas, nas obras filosóficas de Schopenhauer e Nietzsche, nos romances de Baudelaire, Balzac e Monterland, nos dramas de Strindberg, Tennessee Williams e O'Neill. Contudo, desde a invenção do controle de natalidade através de impeditivos da ovulação, a chamada pílula, esse receio assumiu formas histéricas. Escrevem-se livros inteiros explicando se o homem deverá sentir, e, nesse caso, em que grau, o receio sexual diante da mulher. Diversos setores editoriais vivem à custa de conselhos ao homem para que ele assuma um papel preponderante nas relações sexuais. É que, com a invenção dos contraceptivos médios, claro que foi o homem que os inventou, privou-se o homem do único trunfo que ainda possuía no meio de toda a sua dependência sexual da mulher. De certo modo ela estava, quando a esse ponto, nas suas mãos. Agora, repentinamente, também aqui ela se encontra em vantagem. Pode ter filhos, muitos ou poucos e de quem os desejar, se possível de um pai rico, e mesmo que não tenha intenções de procriar, pode realizar o ato sexual tantas vezes quantas lhe parecer vantajoso. O homem não. Deu-se sempre ares de ter uma potência sexual imensa, e julgava que só o retraimento da mulher é que o impedia de a pôr à prova. Hoje, porém, tem que definir a sua posição. Hoje, qualquer mulher pode informar-se da realidade acerca da potência masculina na primeira revista que lhe for parar às mãos.
Ela sabe agora quão potente tem que ser um homem em determinada idade, se ele é mais potente à tarde ou à noite, se deveria ser mais potente antes de comer ou depois, se o ar do mar ou da montanha aumenta sua potência e quantas vezes seguidas ele terá que estar apto a satisfazer uma mulher. E como os homens nunca falsificam a estatística, o homem macho não mente absolutamente nada. Mentir é para ele uma confissão de fraqueza, ela pode confiar 100% nesses dados. Baseada nas tabelas que os homens elaboraram para ela, pode verificar com exatidão a potência de determinado homem. E não só verificar, como comparar com a de outro qualquer, visto que as relações sexuais já não representam para ela qualquer risco. No entanto, ela não se decidirá pelo nível de potência do homem em questão, ao contrário do que se pensa e receia. Como já foi dito, ela não é tarada por sexo e dará antes a preferência ao menos potente, no caso das outras condições serem iguais, fazendo chantagem com ele graças aos seus conhecimentos íntimos. Pois o homem é, na esfera sexual ainda mais que nas outras, uma vítima do princípio do rendimento do trabalho segundo o qual foi amestrado. Ele atribui a si mesmo notas. 3 vezes seguidas, muito bom, 2 vezes, bom, 1 vez, suficiente. Falhar em matéria de sexo significa para ele falhar em todos os setores, mesmo que seja um cientista brilhante nunca mais será feliz. A mulher sabe disso e vê nesse aspecto diversas possibilidades de obter vantagens. Pode agir como se não soubesse que o seu marido tem uma potência diminuta e apesar disso elogiá-lo por ela, talvez seja este o método mais usado. B. Pode fazer com que esse homem creia que a sua pequena capacidade sexual é um grande handicap e que pode dar-se feliz por ela, apesar disso, não o deixar. C. Pode ameaçar de o comprometer em público, caso ele não se deixe escravizar o suficientemente. E como o homem prefere que o acusem de ladrão ou homicida do que de impotente, curvar-se-á em qualquer dos casos e fará o que ela exigir dele. A potência do homem depende, mais do que qualquer outra função corporal, de fatores psíquicos, e uma vez sentidos os primeiros distúrbios, terá de fato, com o decorrer do tempo, dificuldades cada vez maiores. Acentua-se nele o medo de não mais precisar da mulher, porque, em virtude da sua amestração, identifica essa dependência com a sua masculinidade. É preciso dar-se conta desse contrassenso. Ele faz tudo para manter a dependência em relação à mulher. Os elixires afrodisíacos, vendidos antigamente às escondidas e preparados por curandeiros, já há muito tempo que se tornaram bons negócios para a indústria farmacêutica. Mesmo em revistas sérias, acumulam-se os artigos sobre dificuldades de coito e as anedotas para homens, que provém, como se sabe, do medo masculino da castração. Tem uma saída como nunca até aqui, apesar de, na maioria dos casos, lhes faltar a graça. Não é certamente por prazer que o homem compra as inúmeras revistas pornográficas. Divertir-se e a mulher, a outro nível. Mas adquire essas revistas na tentativa desesperada de estar sempre operacional, graças a esses estímulos fortes, conservando-se, assim, à altura do seu mito de masculinidade. E nessa engrenagem, ele é uma vez mais vítima do seu hábito de utilizar as suas próprias escalas de valor na apreciação das mulheres. Ele pensa que a mulher, uma vez que há um método seguro de contracepção, nada mais tem na cabeça de que recuperar todo o atraso e só fazer o que ele, por causa de sua profunda amestração, tem na conta do maior dos prazeres, o sexo. Isto é, evidentemente, um erro, porque o sexo é de fato um prazer para a mulher, mas está longe de ser o maior. O prazer que orgasmo proporciona à mulher ocupa na sua escala de valores um lugar muito aquém de um cocktail party ou da compra de um par de botas envernizadas cor de berinjela. O medo que os homens têm, graças à recém-obtida liberdade das mulheres, de ser por elas sexualmente ultrapassados ou até fisicamente enfraquecidos é, portanto, absurdo. Uma mulher só porá fora de luta o homem que dela trate, até o ponto de ele, na manhã seguinte, poder tomar o seu lugar no escritório. Porque havia ela de se expor a riscos? Até mesmo uma amante fogosa reduziria imediatamente as relações sexuais até um nível inofensivo se o seu marido pudesse ter o mínimo de prejuízo na sua carreira profissional em virtude de noites de folia.
Mulheres ninfomaníacas quase que só existem no cinema e no teatro. Precisamente por serem raras na vida real é que o público tem curiosidade por elas. Pela mesma razão, tantos filmes versam pessoas extremamente ricas, cuja proporção em relação à população total é também baixíssima. Se as mulheres se interessam pela potência masculina é, principalmente por causa das crianças a gerar. A mulher precisa de filhos, como veremos mais tarde, e para a realização dos seus planos. Há muitas mulheres que seriam provavelmente felizes se a potência sexual do seu marido se esgotasse depois da procriação de 2 ou 3 filhos, pois assim evitariam uma série de pequenas complicações. Uma prova de que a capacidade de amar o homem não é tão importante é o fato de homens que ganharem bem continuarem imutavelmente a casar e a permanecer casados apesar de impotentes. Pelo contrário, ninguém imagina que uma mulher sem vagina tivesse alguma hipótese de vir a casar com um homem normal. A menstruação por bluff. O forte instinto sexual do homem, a sua inteligência iminente e a sua ânsia por um sistema que lhe tire a sua grande responsabilidade, reconhecida por ele graças a essa inteligência, permitem à mulher o engenhoso aproveitamento de instituições que, em rigor, pertencem ao passado. Igrejas, seitas e outras comunidades de crença dos mais diversos matizes, de que abusam friamente para a mestração dos seus filhos e cujo exército de servidores, os sacerdotes, lhes servem mais tarde, quando esses filhos crescem de uma espécie de polícia, velando para que os seus interesses sejam sempre defendidos. Vem mesmo a propósito que ela, como já vimos, não seja crente nem supersticiosa. Também os homens não acreditam mais tarde na doutrina da sua igreja, a menos que a mestração, como no caso dos padres, tenha sido particularmente bem sucedida, mas quando iniciam cedo o contato com essas doutrinas, pode cultivar-se neles certos arquétipos, critérios para o bem e o mal, que não estão arraigados na sua consciência, mas sim, no seu subconsciente, e que, por essa razão, não mais poderão ser esquecidos. E esses critérios são sempre, por sua natureza, critérios femininos. Todos os sistemas de crença baseiam-se na mestração, pois consistem em determinado número de regras ou mandamentos num catálogo de castigo que se segue em violação dessas regras, que se designam por pecados. Claro que esses castigos nunca se aplicam de fato, pois a crença numa espécie de superconsciência é um sistema sem base real, e não há, portanto, ninguém que pudesse saber de um pecado secreto e o castigasse. Disse, pois, que as calamidades, que de qualquer maneira se verificariam, tais como um tremor de terra ou a perda de um amigo, antigamente, quando as ciências não estavam tão desenvolvidas, também se mencionavam as epidemias, tuberculose, sífilis, más colheitas, queda de relâmpagos, eclipses do sol, cometas, são castigos de pecados cometidos, que podem ser afastados por incondicional submissão às regras ou pela penitência, uma espécie de lavagem do cérebro. Naturalmente, o homem, à medida que desenvolver a sua inteligência, descobrirá que se trata de ficção e verificará a ausência de castigos. Mas o medo profundamente radicado de castigos, a sensação de pecado, que naqueles primeiros anos nele cultivado, o fará evitar, sempre que possível, mesmo com o adulto atitudes que na sua mocidade eram consideradas más. Ou se as cometer, não ficará, pelo menos com a consciência tranquila. Um dos pecados que se encontram em quase todos esses catálogos é o prazer do ato sexual que não sirva para a reprodução. E como os homens, provocados pelas mulheres, têm sempre prazer no sexo, gostariam de gozar desse prazer sempre que possível, e nunca pensam na reprodução, durante o orgasmo o homem tem de certeza toda a espécie de prazeres, menos o de ter a criança que nesse momento procria. Neste momento, portanto, ele é ainda mais enganado que habitualmente, estão constantemente a infringir uma das regras da sua crença de criança e trazem, pois, constantemente contigo uma sensação de pecado. As mulheres, pelo contrário, que condicionaram o seu instinto e praticam o ato sexual, na maioria das vezes, por um motivo determinado e não para seu prazer, ganha-pão, reprodução, como caridade, não cometem, na maioria das vezes, pecado algum. Mesmo que ligassem alguma importância a isso seriam poupadas a remorsos.
ao invés do homem que, na verdade, está sempre cheio de bons propósitos que não pode, contudo, observar na prática. Elas não teriam, mesmo se nisso acreditassem, nenhum saldo devedor, de acordo com seu sistema. Na sua inclinação para a auto-humilhação, no seu instinto sexual mutilado e reprimido, e, também, na naturalidade com que podem viver sem emprego lucrativo e deixam outras pessoas trabalhar para elas, assemelham-se àquelas figuras, Jesus, Gandhi, a que obrigam os maridos a elogiar como modelos, modelos que aqueles, na sua obsessão pelo instinto, nunca podem, evidentemente, igualar, o que confirma a sua suspeita, de que todas as qualidades dignas de veneração são, no fundo, femininas. E, apesar disso, nem as mulheres nem a sua polícia estão particularmente interessadas no instinto sexual do homem. O tabu escusava de ser forçosamente o sexo. Só escolheram porque o sexo é o maior e mais puro, talvez o único, prazer do homem. Se ele tivesse um mesmo prazer ou um ainda maior ao comer carne de porco ou ao fumar, ela associaria o seu sentimento de pecado ao cigarro ou à carne de porco. O principal é que ele não deixe de viver em pecado, com medo, e fique assim manobrável. Por isso, o catálogo varia de acordo com a idade. Para os pequenos, o pecado é a mentira, o desejo de bens alheios ou a falta de suficiente respeito ao pai e à mãe. Para os mais velhos, é o prazer do sexo e a cobiça da mulher do próximo. Mas como hão de eles reconhecer esses pecados se a princípio não conhecem nem as regras nem o sistema em nome do qual elas foram instituídas? Como hão de acreditar em algo que não existe ou envergonhar-se de um prazer que não prejudica ninguém? Como tudo que se relaciona com a crença religiosa repudia a lógica, tem a amestração de ser feita numa idade em que ainda não se pode pensar em termos de lógica. Se possível, terá que ser realizada num lugar cuja arquitetura absurda corresponda ao absurdo do que é exposto e que torne isso aparentemente menos incrível. E se for viável, aqueles que exercem essa instrução do pensamento lógico deverão ter um aspecto diferente dos seres humanos vulgares. Se se tratar, por exemplo, de homens que usam vestidos de mulher ou qualquer outra fantasia, a confusão e a intimidação das crianças serão melhor conseguidas e o respeito que sentem por esse ser nunca se extinguirá, mesmo em encontros posteriores. As mulheres cuidaram desde o princípio que o seu lobby, os sacerdotes, fosse composto unicamente por homens. É que, em primeiro lugar, poderia prejudicar a imagem da mulher se ela defendesse por si própria os seus interesses, poder-se-ia até apodá-la de interesseira. E em segundo lugar, elas sabem que o homem não tem a sua inteligência em grande conta e que, por conseguinte, só podem atuar sobre ele através dos sentimentos. Mas conselhos dados por outro homem, especialmente, um que ele, em criança, tenha conhecido como pessoa de respeito, serão por eles ouvidos e talvez até acatados. O fato desses conselhos acabarem sempre por beneficiar as mulheres, aconselham, por exemplo, a continuarem junto de uma mulher de que não gostam ou a sustentar crianças que não quiseram, não corresponde de modo algum a uma hostilidade desse lobby em relação aos outros homens normais, mas é, sim, consequência direta da sua dependência financeira das mulheres. As mulheres poderiam bem existir sem igrejas, precisam delas, como se disse, apenas para domar os homens e as crianças ou como palco de exibição de vestidos em ocasiões especiais. A igreja, porém, sem o apoio das mulheres, depressa ruiria. Se a mulher se lembrasse de amestrar as crianças fora das igrejas, o que por vezes já acontece, se prescindisse de considerar a nave da igreja como a moldura mais eficiente para um vestido branco, e se na cerimônia do casamento se contentasse com a intimidação do noivo por um funcionário do registro civil, as igrejas estariam dentro de poucos anos completamente vazias. Na União Soviética, os chamados palácios de casamento substituíram as igrejas como palco. Reconhecer-se-ia, de repente, o que elas são, relíquias de uma cultura ultrapassada, e seriam bloqueadas, ato contínuo, todos os donativos estatais e particulares, que, no fundo, vêm sempre dos homens, porque o homem paga ele próprio aos seus verdugos, como é evidente, já que ninguém o faz por ele.
Se, portanto, alguém diz que as igrejas têm, comprovadamente, algo de mágico, por ainda hoje conquistarem tantos seres humanos com as suas doutrinas, velhas de milhares de anos, está cometendo um erro de interpretação. Não são as igrejas que têm algo de mágico, são as mulheres. As igrejas e outras comunidades de crença estão há muito tempo convertidas em instrumentos das mulheres, e não fazem, porventura, outra coisa que aquilo que elas exigem. As vítimas não são, em último lugar, os próprios representantes das comunidades religiosas. Eles não querem mais do que viver uma vida pacífica e sem lutas, à custa dos homens masculinos, evidentemente, mas, afinal, é o mesmo que fazem as mulheres, e acabam por ser usados pelas mulheres como uma espécie de máfia, com o auxílio da qual assustam as crianças, escravizam os seus companheiros e entravam o progresso. São obrigados, sob ameaça de boicotagem, a apresentarem-se em ocasiões especiais numa mascarada ridículo feminina, a entoar em voz alta cânticos grotescos e a divulgar perante um auditório, por vezes, até, inteligente, histórias de horror que contrariam os modernos conhecimentos teológicos, que aprenderam nas suas universidades, e com as quais passam indizíveis vergonhas diante desse auditório. Com a teologia moderna, que renunciou completamente ao princípio pão com açúcar chicote, já não se pode assustar ninguém e raramente aumentar o rendimento do trabalho. O que as mulheres precisam é das velhas histórias de baú, histórias do céu e do inferno, do anjo e do diabo, do paraíso e do juízo final. Só quando a morte é tida como uma porta para a felicidade ou para a condenação eternas, em que, segundo um sistema de pontos, são contabilizadas as obras realizadas na terra, no interesse das mulheres, é que ela é um meio útil de amestração. E quando se apresenta a vida eterna como algo de real, para alcançar a qual bastam fidelidade e a escravidão, isso é muito mais propício aos interesses das mulheres do que os seus maridos investigarem de fato a imortalidade biológica, o que provavelmente demoraria ainda algumas gerações. É claro que as mulheres não são nada atingidas por tudo isso. Vão às suas igrejas sempre que lhes parece necessário, ou afastam-se delas sem remorso sempre que lhes convém. Para as grandes cerimônias, que nunca são outra coisa senão tentativas de intimidação das mulheres, não dos padres, fazem avultadas despesas com roupas festivas, vestidos de noiva, vestidos de batismo, trajes de luto, trajes de crisma, e metem os homens que a acompanham nos habituais ternos escuros. Fazem-se de crentes, de supersticiosas ou cépticas, mas nunca refletem na crença em si mesma. As considerações dos homens acerca de condições físicas prévias para caminhar sobre o mar e transformar água em vinho por artes mágicas, ou conceber, por magia, uma criança imaculada, deixam-na insensível. Como é hábito, não se interessam pelas coisas em si mesmas, o seu interesse reside apenas na possibilidade de sua utilização. E, quando encontram um homem com outra crença que lhes impõe como condição renunciarem delas, fazem sem hesitação. Orações comercializadas. Como já foi dito, a maioria dos homens esquece a sua crença de criança. O que subsiste são modelos de comportamento adquiridos por amestração, tais como o amor de verdade, a alegria pelo trabalho e prazer pela falta de liberdade. Do ponto de vista moral, o direito à mentira é um daqueles direitos da pessoa humana que devia ser concedido a todos, porque, com a mentira, podem-se repelir tentativas de fiscalização e diminuir desse modo a luta individual pela existência. O que é desfavorável nesse processo é que mentir só tem sentido quando não mintam todos. Quer dizer, para alguém poder ser intrujado tem que amar a verdade e pressupor esse mesmo amor nos outros. A mentira é, portanto, de certo modo, um artigo de luxo, tem valor de raridade. E esse valor tem de ser necessariamente mantido, no interesse do mentiroso, por um amaldiçoamento incessante. Por essa razão é que importa tanto que a mulher dome o homem para o amor da verdade. Só se ele amar a verdade, poderá ela usufruir desse luxo. O amor que o homem tem à verdade é, aliás, uma condição prévia para a sobrevivência da ordem social existente, em que todos os trabalhos importantes são executados pelos homens. Com a mentira seria impossível edificar um sistema capaz de funcionar, quer dizer, lógico.
Nesse sistema social altamente desenvolvido e baseado na divisão do trabalho, temos de trabalhar com os outros e confiar plenamente nos dados por esses outros elaborados. Se os homens mentissem, se, em determinado momento, isso lhes fosse útil e dessem informações erradas aos seus colegas sobre horas de partida de trens, capacidade de cargueiros ou estoques de gasolina de avião, resultariam daí consequências catastróficas para todo o sistema econômico. Em pouquíssimo tempo ter-se-ia instaurado o caos completo. A mulher pode mentir tranquilamente. Como não se encontra inserida no processo de trabalho, a sua mentira prejudica apenas uma única pessoa, na maioria dos casos, seu marido, e, quando por vezes é descoberta, não lhe chama mentira ou intrusice mas sim a astúcia feminina. Enquanto emprega só a astúcia feminina, enquanto não se verifica a infidelidade corporal, o único delito que o homem não lhe perdoa, ninguém vê nada de escandaloso na sua falta. Parece naturalíssimo ao homem, por causa da amestração sobre ele exercida por auto-humilhação da mulher, que a mulher, por ser fraca e dependente, empregue essas manhas para o dirigir no caminho certo, a ele, o colosso forte e obcecado pelo instinto, esse animal desgraçado. E não admira, pois, que as experiências nesse setor, coroadas de êxito, sejam discutidas com toda a franqueza pelas mulheres e até publicadas nas suas gazetas, as revistas femininas. As mães transmitem-nas às filhas e estas às suas. Consideram perfeitamente legítima essa troca de experiência, porque são muitas vezes forçadas a explorar ambas o mesmo homem, primeiro o marido da mãe, depois o pai da filha, e todo o seu bem-estar depende da maneira como ele lhes obedece ao jogo. Claro que não dizem a um homem adulto que ele não deve mentir. Nada mais fazem do que ligar as mentiras às sensações de desagrado. Fazem-no, como já vimos, ou indiretamente através dos sistemas de crença, em que se prevêem castigos fictícios para as mentiras, ou diretamente por uma espécie de magia pessoal. Quando uma mulher diz: ao filho mentir é mal, nunca deves mentir à tua mãe, a criança sentirá automaticamente remorsos quando mentir. Não precisa de fundamentar esse mal. A criança acredita sem dificuldade, é forçada a acreditar na mãe e confia em que ela, por sua vez, não lhe minta, o que é, evidentemente, um disparate, porque as mães estão continuamente a mentir aos filhos. É com a mesma magia que a mulher, mais tarde, convence um marido: a infidelidade é deplorável, não me deves enganar, ou, no caso das chamadas mulheres condescendentes, não tem grande importância se me enganares, não deves deixar-me. O homem obedece a esta ordem, porque se trata de uma ordem, sem duvidar da sua legitimidade. Ele enganará uma vez por outra uma mulher desse gênero, mas raramente a abandonará, se bem que, no fundo, a confissão de uma indiferença tão desmedida devesse ser para ele um sinal de partida imediata. De modo geral, o homem mente numa única situação, ou seja, quando, apesar de a amar, e obedecendo ao seu forte instinto sexual, engana uma mulher com outra. Nesse caso fica com tanto medo das consequências possíveis, que a mulher amada lhe possa pagar na mesma moeda, que prefere as mais dolorosas sensações de mal-estar à confissão. Mas se tratar, por exemplo, de confessar um grave desastre de automóvel por ele causado, uma traição humana ou um dia de trabalho passado na farra, reprime o seu medo de complicações e prefere aliviar-se junto dela com uma confissão completa. Com a mulher passa-se exatamente o contrário. Esconde tudo do seu marido menos o seu interesse por outro homem ou o interesse desse homem por ela. Se há um segundo ou terceiro homem que se interessa por ela, esse interesse tem sentido. O homem a quem ela o confessa tem de compreender que, em último caso, há outros que cuidariam dela. Isso aumentará de momento a sua produtividade e ele entrará novamente nos eixos. Já se escreveu noutro capítulo acerca do prazer masculino pela falta de liberdade. Esse prazer conduz à religiosidade e à oração. As cançonetas são uma modificação das orações infantis. O deus anterior é substituído sem rodeios e diretamente pela deusa mulher muito mais autêntica, porque é dela que depende de fato a felicidade do homem. Os conteúdos, nostalgia da submissão, pedido de atenção, imploração de misericórdia ou simplesmente idealização, mantêm-se praticamente os mesmos. Quer se cante
Iori driving me crazy, ou ordena-tu os teus caminhos, quer se cante flime tu temum, ou toma pois as minhas mãos, o resultado é o mesmo. Existem cançonetas modernas que ainda cantam de fato o velho Deus, mas nota-se apenas por fórmulas como tu fazes crescer tudo ou outras semelhantes, que não são as mulheres as diretamente visadas. Orações e canções religiosas, orações postas em música, afastam o medo da existência porque apelam sempre para uma superconsciência, de cuja benevolência de tudo depende. Pode a pessoa desleixar-se, não mais precisa de lutar pela sobrevivência porque tudo está nas mãos do ente adorado. Quanto mais adulto o homem se torna, maior é o seu medo, sabendo ele agora que é fundamentado, e tanto maior se torna também a ânsia de abandonar-se ao menos por alguns instantes, e de se entregar ao poder absoluto de outrem. Antigamente os jovens intelectuais compunham poesias que tinham como orações um efeito tranquilizador semelhante sobre eles. Hoje em dia, tornou-se supérflua essa forma de adoração, pois a oferta de cançonetas, os tenebrosos instintos dos homens são, como é evidente, sempre comercializados à sua custa, é mais abundando de ano para ano e muitos textos, como por exemplo os dos Beatles, já satisfazem também as maiores exigências. Claro que também há cançonetas de adoração ao homem. Mais precisamente, quando uma tal de oração posta em música, que se converteu em hit cantada primeiramente por um homem, passa a ser cantada igualmente por uma mulher. De um modo geral, as mulheres não cantam o homem mas sim o amor, o que, no fim das contas, só vem beneficiá-las, já que o homem precisa dela para o amor. Um belo dia, devem ter descoberto que lhes é também possível cantarem-se a si próprias, sem isso se tornar demasiado evidente. Desde então exaltam sem qualquer escrúpulo a sua divindade, a sua incerteza, a sua crueldade ou a soberania com que se entregam a este ou aquele, aniquilando ou redimindo-o. Dos pés à cabeça, estou sintonizada para o amor, porque é isso a minha vida e nada mais. Assim é a minha natureza, que hei de fazer? Apenas posso amar, e nada mais. Os homens esvoaçavam à minha volta como o cupim à volta da luz se queimarem. Bem não tenho culpa. Assim canta Marlene Dietrich no Anjo Azul. Se as mulheres se acham tão divinas, quão divinas, então, devem ser na realidade. Na vida, exploram os homens de maneira mais sutil que nesse filme, sobretudo não os arruinam ao depressa, ninguém matará uma galinha que ponha ovos de ouro, mas sim ao longo de uma vida inteira. Por isso, os homens riem da figura infeliz do professor de colégio, em vez de se reconhecerem nele. Hoje canta Nancy Sinatra uma versão algo modificada. Estas botas servem para andar. E para isso vão ser usadas, e breve, num destes dias, andarão por cima de ti. É um it, que tanto satisfaz a saudade dos homens por uma deusa cruel como a pretensão pela onipotência.